atitudes, né? Você podia se apresentar, minha amiga? Muito boa tarde a todos. Boa tarde, eu sou Laila, sou do Sindicato CEP Maricá, sou professora da rede estadual, sou professora da rede municipal, não estou com o rosto tapado, né? Estou com o meu rosto aqui e sou traficante. Eu sou traficante de informações verdadeiras, né? Diferente do que foi falado hoje na fala do prefeito. Então, assim, primeiramente, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de dar uma resposta a essa fala. Eu acho vergonhoso que alguém que se diga de esquerda e que se construiu, que se formou a partir da luta da classe trabalhadora e a partir da defesa da Restinga, porque o prefeito esteve na formação da Palma, o prefeito esteve na base dessa luta, ele cresceu a partir da nossa luta. Eu estava lá, eu era criança, estava lá, mas outras pessoas estavam lá nessa época. E quando ele se torna prefeito, ele virar ao lado e vender a nossa Restinga para os espanhóis, né, da forma como está sendo feito, usando dinheiro público. Já foram utilizados 12 milhões de dinheiro público para devastação, né? Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que, para mim, é uma vergonha para um prefeito que se diz de esquerda, se diz apoiador de Lula, sei lá, criminalizar os movimentos sociais, nos chamando de bandidos e de traficantes. O único tráfico que eu faço é de informações verdadeiras, diferente do prefeito. Fomos questionados quanto ao uso de máscaras, né? Havia fumaça. A gente pede, assim, a gente fica muito triste com isso, a gente não gostaria de estar fazendo uso disso, a gente queria que tivesse 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, né, que pudessem fazer com que a gente se movimentasse, se colocasse, mas infelizmente a maior parte das pessoas não podem se manifestar, estão contra o resort, a gente está todos os dias na rua, eu posso mandar fotos, a gente está todos os dias panfletando, né, eu tô falando em nome da Aclapés, eu tô falando em nome da Movimento Pro Restinga, eu tô falando em nome da Palma. Nós estamos todos os dias nas ruas, todos os dias panfletando, denunciando o maior crime ambiental, né, do século XXI. E aí, dentro dessa denúncia, a maior parte das pessoas que não estavam com a gente, não estavam porque não há direito político em Maricá. A pessoa que fala o que pensa é retalhada, perde o emprego, e é por isso, e todo mundo sabe disso, não estou falando nenhuma novidade, todo mundo sabe disso, e aí por não ter direito político, Maricá não tinha mais gente, e a gente foi, não a gente, né, não estou dizendo que fui eu, mas alguns grupos se acharam necessário o uso do fogo para proteger os nossos manifestantes de ações de carros. Deixa eu te perguntar um detalhe que ele também pontuou. Nós temos que colocar o que ele pontuou para te dar o direito de defesa diante do que ele falou. Ele inclusive, botou alguém que se diz da aldeia para fazer a defesa que vocês atrapalharam a escola, o horário, teve que suspender o horário, o ônibus vermelhinho também não pôde circular lá. O que você pode me falar sobre isso? Vocês atrapalharam, aquela pessoa que falou é da aldeia, vocês tiveram contato lá com a cacique, me parece que é a cacique agora que está lá na frente da aldeia, para fazer esse ato. Os índios estão apoiando vocês ou prevalece isso que o prefeito mostrou, que os índios estão contra vocês? Eu duvido muito, né, que algum indígena vai estar a favor da devastação da Restinga. Agora, nós não falamos em nome da aldeia Mata Verde Bonita, nós nunca nos colocamos em nome da aldeia Mata Verde Bonita, nós fizemos a nossa manifestação composta de comunidade de São José, comunidade da Barra de Maricá, comunidade de Itaipuaçu, Aclapés, Movimento Pro Restinga e a Palma. E junto veio uma aldeia, que é a aldeia Maracanã, que é forte na luta, que tem um histórico de luta, né? E essa aldeia veio nos apoiar. Não tem nenhum vínculo com a aldeia Mata Verde Bonita. E nós não atrapalhamos a aula. Existe um vídeo, primeiramente, como que a gente pediu a aula das crianças se as crianças moram na aldeia? Elas estão vindo da onde? Primeiro ponto. Segundo, professores da própria aldeia
alegam que deram aula hoje de manhã normalmente. Então, não pode dizer que foi suspensa a aula. Isso é mentira e eu posso provar isso. Terceiro ponto. Nenhum indígena foi até nós, na nossa porta, falar que precisava passar por algum motivo. Se qualquer um tivesse ido, nós teríamos aberto o caminho para que eles passassem. Então, isso não aconteceu. Ninguém veio pedir passagem para a gente. Se tivesse vindo pedir, algum indígena viesse pedir passagem, nós teríamos dado passagem. Precisamos parar a ponte, porque se não há um movimento, se a gente não incomoda minimamente, é inútil o movimento. Então a gente parou a ponte para chamar atenção, mas logo desobstruímos a via, demos só um tempinho, os transeuntes a pé e os transeuntes de moto poderiam passar, a gente só não deixava passar caminhão, só não deixava passar ônibus, para justamente os trabalhadores do Maraé e do empreendimento não chegassem no local. Até porque, né, falaram que a gente estava prejudicando o meio ambiente, mas o tempo que a gente ficou ali, aquelas 2 horas, quantas árvores, quantos animais deixaram de ser mortos por aquelas 2 horas que nós, né, na resistência, seguramos aquela ponte. Então, agradeço muito a todos os movimentos que fazem parte fizeram parte hoje. Filha, por que vocês usaram máscara, aonde ele disse que ele fez questão de identificar isso e apontar isso? O pessoal usando máscara como se fosse bandido, como se fosse traficante. Por que vocês não fizeram a manifestação de cara limpa? Fizemos a manifestação de cara limpa. É só quem quiser acompanhar a nossa live durou 2 horas. A maior parte do tempo estávamos sem máscara, botamos as máscaras para defender o rosto da fumaça. E algumas pessoas, poucas, por questão de emprego e toda a pressão política, que não existe direito político nessa cidade, não existe livre manifestação nessa cidade. Né? Nós vivemos numa ditadura em que, se a pessoa se posiciona contra o governo, ela é mandada embora, e algumas pessoas precisavam se esconder para não serem mandadas embora. Mas a maioria das pessoas estavam com o rosto descoberto e não temos nenhum problema. Teve jornal aí vinculado, pago pelo governo para fazer reportagem, dizendo que queria saber quem somos nós. A gente não esconde isso de ninguém. A Palma, a Clapés, o Movimento Pro Restinga, ele é um movimento oficial, com CNPJ, com todas as pessoas. Nossas reuniões são públicas, abertas, e esse ato foi votado e nada disso aconteceu assim clandestinamente. A gente só não podia avisar antecipadamente porque a gente precisava fazer isso acontecer para chamar a atenção do público, porque o verdadeiro problema não é a máscara, o verdadeiro problema não é a aula, o verdadeiro problema não é nada disso. O verdadeiro problema é que está tendo uma devastação absurda na Restinga. Já se destruíram mais de 50 campos de golfe, vão se construir 3 hotéis, hípica, tênis, campo de golfe, 400 residências de luxo, vão fechar acesso aos moradores da maior parte da Restinga. O que a gente está falando é da destruição do último bioma de Restinga preservado entre a Barra da Tijuca e Arraial do Cabo. Outro item importante, só para a gente fechar aqui, para não ficar longa a entrevista, a Justiça verdadeiramente já liberou essa obra para que esse resort possa ser construído? Porque a luta, a briga de vocês vem de muitos anos. Eu acompanho essa disputa judicial aí, olha, tem mais de 10 anos essa briga dentro da Justiça. E o prefeito agora diz que está tudo resolvido, as licenças já estão liberadas, vocês agora novamente tomam posicionamento a favor ali da área de preservação. Como é que está essa situação? A Justiça liberou essa área para a construção do resort ou não? É muito importante dizer que esse movimento, eu vou chegar no ponto, que esse movimento ele defende a criação de uma reserva pública, que a gente quer que essa área seja desapropriada. E existem processos na Justiça desde 2009, o processo da Palma ainda está em vigor. As obras não foram liberadas, o que foi liberado por um juiz de Maricá, tá? Que uma semana depois largou o cargo, se tornou
subiu de cargo, então se tornou desembargador, então ele não é mais juiz. Ele tomou essa Mas a liminar de 2013, ela não está vigorando? Não existe uma liminar de 2013 que proíbe qualquer constituição lá? Existe, só que o juiz, ele liberou no local, não sabemos como, de que forma, ele liberou a construção de vias, a pavimentação das vias, mas o que está, e com condicionante de que cada muda que fosse retirada fosse replantada. O que a gente tem de denúncia não está sendo uma pavimentação de vias, o que está havendo um alargamento de mais de 30 metros de cada lado, inclusive atingindo a área da Marinha, tá? Dentro da parte da lagoa, tem vídeo, a gente tem essas imagens em drone, a própria prefeitura tem divulgado essas imagens. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Você diz que atingiu a área da Marinha dali? Atingiu? Eles estão expandindo a rua em 30 metros para um lado, 30 metros por outro. O que a gente está vendo é como se fosse uma Avenida Brasil sendo construída, num lugar que passa um carro 2 por hora. Com qual objetivo? Com dinheiro público. Então, o que a gente está fazendo é a devastação com dinheiro público, e se isso for investigado, eu tenho certeza que os criminosos não somos nós. E esse início de... Você falou também, me parece que eu ouvi, esse início de obra está sendo feito com dinheiro público do Fundo Soberano, é isso? Procede? Do Fundo Soberano. Esse dinheiro foi tirado do Fundo Soberano, que é um dinheiro que tem principal objetivo manter as políticas sociais que estão sendo cortadas pela faquinha do prefeito. E aí, esse dinheiro está sendo investido para favorecer a iniciativa privada. O nome disso não é desenvolvimento, o nome disso é corrupção, é venda, né, do território comunitário, o nome disso é destruição da natureza. Não tem como dizer que o que está acontecendo na Restinga é proteção. É só ver as fotos. Não fala comigo, porque é radical. Não. Olhem as fotos e observem. O problema que a Restinga tinha de segurança e de jogo de lixo é muito menor do que o problema que a gente tem agora. O problema de segurança era só botar segurança. O problema de lixo era só botar guarda-parques. Agora, o que eles jogaram de barro em cima das áreas de duna, o que eles destruíram, os animais que eles mataram não vão renascer. As árvores que eles arrancaram não vão renascer. Então, o que eles fizeram é um crime muito maior do que o problema de segurança que tinha na Restinga. Existe um problema de segurança e isso é um problema da prefeitura. Mas não é resolve que vai resolver o problema de segurança da Restinga. A liminar de 2013 foi revogada ou não? Ela está em ativa? Não foi revogada. Então, se ela não foi revogada, o que está acontecendo ali é uma desobediência que você, nesse momento, você pode aproveitar o canal da TVC, que tem audiência de mais de 5 milhões, né, de pessoas aí que acompanham o nosso trabalho, e convoque as autoridades da área federal, sabe, para que entre dentro dessa situação e possa esclarecer o que está acontecendo nessa confusão, sabe, de bastidores aí, sabe, da justiça, um juiz dá, outro não dá, sabe, e você vai para a defesa do meio ambiente, os espanhóis estão brigando para ter o interesse financeiro dele, para poder fazer ali um resort, né? Aproveita a oportunidade, minha amiga, e dá seu recado aí para que as autoridades federais possam tomar ciência do que está acontecendo lá na área de preservação ambiental. Nós fazemos apelo ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, que investigue como essas licenças, né, saíram, como que isso é possível, como que uma licença local pode ser maior que uma licença federal, do que um proibitivo federal, né? Como que uma licença federal pode passar por cima da Constituição brasileira, como que essa lei está se construindo. A gente faz um apelo para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal para investigar essa situação, porque com certeza meu rosto está bem aqui para todo mundo ver quem é, né? E como as outras pessoas, é só assistir nossa live que vocês vão ver que as pessoas não estão se escondendo, mas tem coisa escondida e não é da parte dos manifestantes, pode ter certeza. E a gente pede muito por essa ajuda desses órgãos para investigar o que está acontecendo e como que essa licença saiu
se isso é algo totalmente criminoso e ilegal. A gente agradece aí, sabe, os teus esclarecimentos. Deixamos aí o canal aberto aí para as entidades, são mais de uma entidade, né? Porque a TVC ela tem o compromisso de dar voz, né, àquelas que realmente estão legalizadas para poder reivindicar, para poder fazer as defesas necessárias diante de uma violência. Pelo que tudo indica, está acontecendo uma violência, há uma determinação da justiça que está em vigor e que as autoridades aí têm que tomar providência para saber o que está acontecendo aí nessa área de preservação ambiental. Muito obrigado, minha amiga. Um abraço a todos, hein? Obrigada.